Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Pule para o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Até aí. Toma assento. Glória a Jesus. Essa história, ela é interessante, porque meio que a história da cura da mulher do fluxo de sangue rouba um pouco o protagonismo da narrativa, mas depois esse protagonismo retorna para a questão de Jairo e de sua filha. A gente precisa entender que este homem aqui não era qualquer pessoa. Ele era o principal da sinagoga. Ele era uma das pessoas mais conhecidas, mais respeitadas, se não a mais respeitada da cidade. A sinagoga, na época, existia uma influência quase que total na cidade, na vida da cidade. E aquele homem, ele era o responsável por administrar a sinagoga. Então tudo gerava, muita coisa gerava em torno da sinagoga, os cultos. E os judeus estavam ali, juntamente com Jairo. A sua filha de 12 anos estava à beira da morte. Mas é interessante que o relato, Marcos é tremendo, Marcos é que é a visão de Pedro aqui, né? E ele diz assim, ele começa o relato dizendo assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Diga comigo, para o outro lado. Jesus estava distante, meu irmão. Mas Jesus sabia do que estava acontecendo do outro lado. Parece que Deus está distante de você, mas Ele vai passar. Ele já está em direção ao outro lado. Quem está entendendo aqui? Ele passou para o outro lado, outra vez. Parece que, observe bem o texto, outra vez, diga comigo, outra vez. Como que se dizia assim, de novo? Será que mas ele já foi? Ele já tinha ido. E Jesus está dizendo assim: eu fui, mas eu estou voltando por você. Estou voltando porque existe clamor. Estou voltando porque tem fé envolvida. E quando tem fé, quando tem clamor, Deus vem. Não importa quantas vezes ele já tinha vindo. Quem está entendendo aqui? Ele sempre volta de novo. E vai voltar de novo. E vai voltar de novo. Aleluia. Você só precisa crer. Ele vai atravessar de novo o lago. Quem entende esse negócio aqui? Ele vai voltar, ele muda a agenda de novo. Ele muda o itinerário. Só porque tem fé no teu coração ele vai fazer isso. É um relato interessante de Marcos. E aí a Bíblia diz que este homem principal da sinagoga, ele vai clamar. Irmãos, eu quero que você entenda que para este homem foi algo muito difícil. Ele está quebrando tudo quanto é protocolo aqui. Porque Jesus era tido como sabe? Um cara que estava causando confusão na religião. E ele agora está reconhecendo. Ele está reconhecendo o ministério de Jesus. Ele está dizendo que este homem realmente veio da parte de Deus. Para um judeu, para alguém da sinagoga, isso é muita coisa. Mas isso foi levado pela questão da filha.
E a Bíblia diz que ele rogava-lhe muito, falando sobre a situação, o estado que a filha estava era muito crítico. E Jesus disse, e ele disse: venha para que o Senhor imponha as mãos. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Jesus sempre vai com aquele que crê. Jesus sempre vai com aquele que acredita no poder dele. Se você se move, meu irmão, em fé, Jesus vai com você. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Você não vai sozinho. Olha para o irmão e diga assim: se você está andando em fé, você não vai sozinho. Jesus vai com você. Ah, meu Deus, está forte aqui. Jesus vai com você. Ah, eu estou sozinho. Não está não, irmão. Você está em fé. Quem está em fé está com Cristo. Meu Deus, está com Cristo. E aí, irmãos, tem uma mulher que vai roubar a cena, que está, 12 anos, quando a filha de Jairo nasceu, começou o problema dela. Quando eu olho essa situação aqui, eu sempre vou falar quando eu prego sobre essa palavra, que às vezes a gente acha que tem gente, às vezes a gente acha que a gente sofre, que não tem ninguém no mundo que sofre mais do que a gente, mas tem, gente. Tem gente que está passando por algo muito pior do que você. Ele estava clamando por uma enfermidade que veio agora, mas tinha uma mulher que já estava 12 anos, a idade da filha, sofrendo. Mas Jesus é tão bom que resolve a de um e resolve a do outro. Diga para mim: tempo de sofrimento não significa nada para Jesus. Ah, porque está sofrendo. Não. O que é que tinha de comum nos dois ali? Ambos tinham fé. Então Jesus não vai resolver o teu problema porque você está sofrendo há tanto tempo. Ou Jesus não vai resolver o teu problema porque você começou a sofrer essa semana. Jesus, ele vai entrar com providência no teu problema, se você crê no poder dele. Quem está me entendendo aqui? Ah, porque já tem muito tempo eu sofrendo assim. Meu irmão, se você não crê, você vai continuar assim. Porque é assim que Deus age. Deus não olha para o fulano e tal já está sofrendo. Não, ele olha, fulano e tal tá com fé, tem fé, então eu vou agir. Aí você vai entender a situação de algumas pessoas que chegam na igreja, estão na igreja, e às vezes eles veem alguém chegando na igreja, recebendo bênçãos, e ele fica ali incomodado. Rapaz, já estou aqui há tanto tempo, Deus não me abençoa. Fulano e tal chegou outro dia aí, já está aí contando que Deus abriu porta, Deus restaurou o casamento, Deus tirou ele da depressão, Deus curou ele, Deus fez. E a pessoa fica, sabe por quê? Porque a fé esmaeceu dentro de você. Ela se apagou. Eu não estou falando da fé para a salvação. Eu estou falando da fé que faz os milagres de Deus acontecerem. Amém, meu irmão? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um testemunho que eu ouvi esse testemunho. Eu era novo convertido, ó. E aí o meu discipulador, que era um evangelista, ele contou que um dia tinha um senhor, um membro da igreja, já antigo. E aí um jovem aceitou a Jesus. E ele viu aquele jovem subindo e descendo, acontecendo na igreja, empolgado com as coisas, fazendo a obra. E ele olhava para o jovem e dizia: perda de tempo, ó. E aí ele se incomodou ao ponto da entrega daquele jovem a Deus, da busca, né? Ao ponto de ir falar com o jovem. Ele não aguentou aquilo. Ele: não, vou falar com ele. Aí chegou para o jovem e disse assim: tá vendo aí? Você aí? Eu já fui igual a você. Subia, descia, mas depois, ó, isso aí vai passar. Depois você vai ficar assim, ó, como eu. Aí o jovem olhou assim e disse assim: tudo bem, no dia que eu chegar assim,
eu vou e aceito Jesus de novo. Então tem pessoas que estão precisando fazer isso. Renovar a aliança. Dizer, Deus, queima de novo, queima mais uma vez. Quem está comigo aqui? Queima mais uma vez aqui. Queima, Senhor, dentro de mim de novo, como o Senhor queimou no início. Queima mais uma vez, que a minha fé seja acesa nesta manhã pelo Teu Espírito. Peça para Jesus queimar mais uma vez. Então, queridos, voltando ao texto. Aquela mulher, ela rouba a cena. Eu quero que você entenda que Lázaro estava com urgência. Ele sabia que a filha estava à beira da morte, mas Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou para atender aquela mulher. Entre no texto comigo. Perceba a cena comigo. Entre no texto. Perceba a cena. Você ali, ansioso, agoniado, atribulado, para que Jesus, resolva logo o seu problema. E Jesus está parado. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Pedro disse assim, a multidão te aperta. O Senhor disse quem te tocou. E Jesus ficou ali esperando. Não, alguém me tocou. Agora olha da perspectiva de Jairo. O Senhor não já curou? Porque não adianta logo isso. Meu Deus, o Senhor está parado aí. Escuta aqui. Então, quando Jairo para, por causa de Jesus, ele está desesperado, irmãos. Porque ele sabe da gravidade da filha. Mas uma coisa você precisa entender nesta manhã. O que é, pastor? Quando você está na presença de Deus, o tempo sempre estará ao teu favor. Quando você está na presença de Deus, quem está me entendendo isso aqui? Isso aqui é muito forte. Você não está perdendo tempo. Você não está perdendo oportunidades. Você está justamente na frequência de Deus. E diga para o irmão, tudo vai dar certo. Tudo vai chegar na hora dele, no tempo dele. Diga para ele, nada está perdido, meu irmão. Nada vai chegar atrasado na tua vida. Jairo estava ali e Jesus estava ali. Irmãos, o tempo parou para Jairo. Você não entendeu isso, não? Ali para Jairo o tempo parou, como Josué parou o tempo, parou tudo. Porque o mestre agora entrou na cena. O mestre agora chegou na situação. E quando Deus chega em uma situação da nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é controlar o tempo das coisas. Meu irmão. Ele está ali parado, olhando tudo. Imagine você, irmão. É uma coisa, sua filha, seu filho, um ente querido. E Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou. O teu problema também está no controle dele. Não é porque Jesus parou que Ele não assumiu o controle do teu problema. E aí você entende, você olha para essa cena e você entende uma outra coisa. Jairo está vendo ali uma mulher que sofria muitos anos, e com certeza ela contou ali a situação, porque não tinha como escrever, a gente saber disso. Alguém foi lá sofrendo. O poder estava ali, ele estava olhando a vitória do outro. Diga comigo, olhando a vitória do outro. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Quando Deus estiver dando vitória a nosso irmão, a gente tem que tomar cuidado em glorificar a Deus quando isso acontece. Amém, meu irmão? Cuidado, porque às vezes pode surgir pensamentos, sentimentos que não são alinhados ao que Deus quer na sua vida. Mas o mais interessante de tudo é que, se você está ao lado de alguém
que já está recebendo a bênção. É como um anjo, o carteiro, né? Se ele já está na porta do seu vizinho, significa que o anjo já está na calçada da sua casa. Diga para o irmão: o próximo endereço é o meu. Quem toma posse aqui? Então, se você está em um ambiente em que Deus está realizando grandes coisas, significa que você está no lugar certo. Aleluia. Você só precisa se alinhar com a fé, se alinhar com o propósito de Deus na tua vida, porque o mesmo poder, aleluia, que agiu na vida do teu irmão, agirá na tua vida e o nome dele será glorificado. É um tratamento ver o outro vencer. Deus trata. Porque a vitória de Jairo era muito maior do que a vitória daquela mulher. Aquela mulher foi curada. Jesus estava. Eu quero que você entenda aqui a cronologia, porque esse milagre de ressurreição foi a primeira ressurreição de Cristo. Jesus ainda não tinha ido para a filha de Naim, o filho da viúva de Naim, e Lázaro, que foi o último. Isso é tão sério, é tão real, historicamente, que Jesus não permite que os outros discípulos vejam, porque ele tinha que manter aquilo ainda, sabe, secreto. Então, às vezes você está vendo Deus dar uma vitória ali a seu irmão, e Deus está o quê? Deus está trabalhando no seu coração, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é tão grande. É algo muito maior, e você não está entendendo porque está demorando. Ele está preparando o teu coração para receber uma vitória grande, meu irmão. Quem me entende aqui? Ele está preparando. Então Jairo está ali na dispensação de Deus. E aí chega a notícia. Os mensageiros da casa de Jairo. E ele vai dizer assim: a tua filha já está morta. Por que ainda incomodas o mestre? Agora eu vou entrar num assunto aqui que Deus falou comigo hoje pela manhã. Irmãos, os servos de Jairo que foram avisar a ele sobre a morte da filha, eles esperam que ele passe a ver as coisas como eles estão vendo. Eles estão incomodados com isso. Com o quê? Jairo tem que ver a situação como eles estão vendo a situação. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Pessoas que não creem, pessoas que se incomodam com a tua fé, elas fazem pressão para que você veja a cena da ótica deles, do ponto de vista deles. Eles não aceitam um ponto de vista diferente. Eles não aceitam uma ótica diferente. E é aqui que a discordância ela vem para te abençoar. Nem toda discordância é ruim. Existem discordâncias que são de Deus. E esse é um dos exemplos. Porque Jairo teve que discordar dos seus servos. Discordar do que eles estavam dizendo, para poder concordar com aquilo que Jesus ia falar para ele. Nós estamos em um tempo que as pessoas, elas ficam, sabe, clamando por aceitação, por um like, por um comentário bom, por aceitação, serem aceitas em um grupo, serem reconhecidas com seus dons, suas habilidades, suas conquistas. E nesse afã da aceitação, elas são
pressionadas a concordar com aquilo que Deus não concorda. Elas são pressionadas a discordar de Deus para poder concordar com o grupo, para que eles possam ser aceitos. Mas eu pergunto a você, o que é mais importante para o cristão? Ser aceito por Deus ou ser aceito pelas pessoas? Quando Pedro e os apóstolos foram inquiridos acerca da fé, e a Bíblia diz que os principais da sinagoga, os principais dos judeus, na verdade, em Jerusalém, aqui está Cafarnaum, eles proibiram os apóstolos de pregarem o nome de Jesus. E sabe qual foi a resposta de Pedro? Que ele teria que antes obedecer a Deus e não a homens. Importa-me antes obedecer a Deus e não aos homens. Então, se você quer viver milagres com Deus, se você quer ter experiências de vitória com Deus na sua caminhada de vida, você terá que discordar de algumas pessoas. Pessoas do seu convívio, pessoas que são próximas a você. Por exemplo, no casamento, irmão, na maioria das vezes a concordância faz bem ao casamento. Mas existem situações no casamento que você precisa discordar para poder salvar o teu casamento. Você tem que discordar. Às vezes eu não concordo com você. Irmão, está em discordância, tem que discordar. Porque às vezes o cônjuge está totalmente cego, alheio ao que realmente está acontecendo, perdeu a visão. Imagine uns cônjuges assim: eu não quero mais orar, eu acho que não precisa mais eu ter o tempo de oração. Aí você: tudo bem, eu concordo. Imagine: não vou mais ler a Bíblia não, eu vou ficar só ouvindo pregação. Amor, tudo bem, eu concordo. Então existem concordâncias que elas não vêm de Deus, elas não fazem parte. Porque qual é a discordância? Qual é a concordância que faz parte? É a concordância que concorda, que se alinha com a vontade de Deus. Então você vai na sua caminhada ter que discordar de algumas pessoas para que você possa viver a vontade de Deus na sua vida, que é boa, agradável e perfeita. Você terá que discordar, dizer: não, eu vou para o sentido contrário, eu não vou fazer isso. Não, mas não tem mais jeito, entenda. Porque você precisa estar preparada ou preparado para que pessoas questionem a sua fé. Eu não estou falando da fé em Cristo, eu estou falando da fé de uma verdade que Deus está colocando dentro do teu coração, de algo que Ele vai fazer na tua vida. Mas cuidado, porque às vezes nós transformamos o processo de fé em um processo democrático, e isto é o erro de muitas pessoas. A fé não é democrática. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Imagine se agora Jairo parasse e reunisse os seus servos e dissesse assim: o que é que você acha sobre essa palavra aqui de Jesus? Eu devo temer, eu não devo temer? Eu devo explicar? O que é que você... E você, fulano? E hoje às vezes Deus nos fala algo, Deus nos dá uma palavra. Quem está me entendendo aqui? Você sabe que foi Deus que falou com você. E é claro, Deus não vai falar nada que é contrário à sua palavra. E foi isso que Jesus falou para Jairo. Jesus olhou, e a Bíblia na NAA, é interessante, na nova versão atualizada, Nova Almeida atualizada, ele diz assim: mas Jesus
sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então existem palavras que chegam até você, que você tem que fazer ouvido de mercador, como diz o povo. Você tem que fazer, você tem que inclinar, voltar para ele o ouvido surdo. Porque todo crente tem que ter um olho cego e um ouvido surdo. Salomão falou isso. Como assim, pastor? Tem palavras que você tem que ter um ouvido surdo, porque tem coisas que vêm para acabar com a tua fé, destruir uma convicção que Deus pôs dentro de você. Aí você pega o seu ouvido surdo e ó, tem coisas que você vê e que você tem que fazer de conta que não está vendo. Porque às vezes não é hora de agir. Às vezes Deus só quer que você saiba. E você tem que colocar o seu olho cego. Então quando Jairo está na presença de Cristo, chega alguém, um grupo de pessoas, e diz assim: acaba, você está incomodando Jesus. Jairo não estava adorando. Aquilo que é incômodo para alguns, para Deus é adoração. Cuidado, tem muita gente olhando a tua adoração, dizendo assim sabe o que é o incomodar? Diz assim: está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Aquilo que muitas pessoas olham na sua vida com uma perda de tempo, para Deus é adoração. Para Deus é confiança. Quem recebe aqui essa palavra? Então, aquele dia para Jairo foi o pior dia da sua vida e o melhor dia da sua vida. Porque naquele momento que esses homens chegam para Jairo para dizer: olha, já era, já foi, morreu. Aquele dia se transformou em um dia de trevas, de densas trevas. Mas uma palavra vinda de Cristo, uma única palavra, uma única frase, foi como uma luz que dissipou todas as trevas da alma daquele homem. Jesus disse: não temas. E eu vou te falar aqui que existe nesses momentos de escuridão, às vezes a gente só precisa de uma palavra de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo aconteceu algumas vezes, em momentos de trevas, em momentos, sabe, que você disse: agora já era. E Deus falar com você dizendo assim: calma, quieto, eu estou aqui. Sabe? Não sei se isso já aconteceu com você, de Deus, o Espírito Santo acalmar o teu coração, dizer: que é isso? Calma. E você ouve a voz de Deus dentro de você, como uma brisa, dizendo: aquieta. Sabe? É como que a tempestade dentro de você deixasse de existir. Embora os teus olhos ainda estejam vendo as coisas saindo de lugar, os teus ouvidos ouvindo o barulho dos raios, dos ventos fortes, mas dentro de você agora existe uma calmaria. Só Deus faz isso, irmão. E foi isso que aconteceu com este homem. No meio da tempestade, no meio das densas trevas, que ele para. As palavras cercam ele. Uma voz rasga tudo aquilo. Rasga aquele ambiente de derrota, de dor, de luto, de fracasso. E
diz: eu estou aqui. Quieta. Por que isso? Eu já ouvi Deus falando para mim: para que tudo isso? E você fica até com vergonha. Quando Deus fala com você, você se recompõe. E não sei se você já passou por isso. E você está desesperado. E o Espírito Santo está assim: que é isso? Para que isso? Eu estou aqui. E você fica com vergonha. Me perdoe, Senhor. Sabe? O que ele chega para a mulher, a viúva: não chores. Porque o que Deus quer, o que Jesus quer, é que você sempre perceba a presença dele no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio do problema, no meio da tempestade. Ele quer que você perceba que ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele está ali por você, para você, ali pronto para realizar um milagre, pronto para, aleluia, glorificar o nome dele na tua vida, meu irmão. Ele está ali. Jesus está aí com você. Ele está na tua casa, no teu trabalho. Ele está aí nesse projeto. Ele está aí. Aquieta o teu coração. Que frase, que palavra poderosa. Meu Deus, eu fico observando um psicólogo olhando uma frase dessa. Um médico. A mulher, a filha morreu, o médico diz: morreu. O que se espera é o desespero, é o choro, é o luto. Um psicólogo que se espera: não, extravase. Você tem que liberar suas emoções mesmo. Os profissionais vão de acordo com o que é normal, mas Jesus, ele vai, aleluia, ele vai pelo sobrenatural. Porque diante dele, é ele quem estabelece a realidade. Ele muda as leis, ele muda o ambiente, ele muda tudo ao redor dele, porque ele está ali, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Então Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: ó, ó, eu estou aí. Que é isso? Não estou conhecendo você, estou te desconhecendo. Você não é assim. O desespero bateu na porta, mas ele só não sabia que Jesus estava dentro da casa. Deixa, vai bater na porta. Pode bater na porta, mas nunca se esqueça de que Jesus está dentro dessa casa. E é ele quem estabelece o ambiente. Não são as notícias de fora. Não é a opinião das pessoas, não é a estatística, não é a opinião dos especialistas, não. Quem estabelece a realidade é ele, é aquele que está na casa. Louvado seja Deus. Para Cristo, irmão, a notícia da morte não é a palavra final. Todas as vezes que você tiver em um grande problema, ou passando por uma situação crítica, nunca se esqueça disso. Deus pode mudar tudo a qualquer momento. Não existe nada perdido. A palavra final, diga comigo, a palavra final vem dele, vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Por quê? Porque ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele é o Todo-Poderoso, ele governa todas as coisas. Nada sai do seu controle. Entenda.
E aí, diante daquele cenário, diante daquela afirmação contundente dos mensageiros, morreu, já foi constatado ali, está morta. Diante disso tudo, Jesus diz assim: não temas, crê somente. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que ela se torna séria. Eu vou repetir isso aqui. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que ela se torna séria. Toda pessoa que crê tem que passar pelo teste do ridículo. As pessoas olhar para a sua fé e dizer assim: coitado. Meu Deus, coitado, oh Deus, tenha misericórdia dele. Tem que passar por isso. Porque a fé é justamente isso. Ela rompe a racionalidade. Ela rompe o status quo. Ela rompe aquilo que se é normalmente esperado. O que é o esperado? Por exemplo, se o Bahia jogar com o PSG, o que é o esperado? Que o Bahia perca. Mas o Bahia pode ganhar. O PSG meteu 5 ontem. Vá devagar. 5-0, misericórdia. Ainda bem que eu não assisti. Coitado do pessoal do Inter. O que é o esperado? O esperado é esse. É que perca. Então, às vezes, irmãos, o seu movimento de fé é como se você fosse o Bahia indo em campo com o PSG. O pessoal vai dizer assim: rapaz, valeu, bora, Bahia, bora. O cara tá lá, torcendo. Mas ele diz assim: rapaz, eu vou lá porque eu sou Bahia, velho. Mas eu vou lá porque tem que ir. Mas o que ele espera, né? Não é isso. Então é assim que a fé rompe. Quando você sabe, você está ali nos seus caminhos, no seu passo de fé, as pessoas olham para a sua ação e elas dizem assim: é aí que a fé se torna séria. É quando você rompe o ridículo, quando você rompe a afronta, quando você rompe aquilo que vem para calar a sua fé, abafar a sua fé, e você dizer assim: eu creio. Deus quer encontrar isso em você hoje, porque hoje Ele quer realizar grandes coisas na sua vida. Se Deus encontrar isso hoje em você, você sairá daqui nesta manhã com milagres. Você sairá daqui nesta manhã com portas abertas. É disso que nós estamos falando aqui. Aí o povo confunde o que é fé. Fé é isso aqui. É romper o ridículo. Sair dessa zona. O sentido da palavra crer nas escrituras hebraicas, a Bíblia que Jesus usava na época, significa adquirir perseverança, firmar-se, aquietar-se, em oposição direta a tremer, preocupar-se e temer. Então, o que é fé para os hebreus, para os judeus? É adquirir perseverança, é não parar, é continuar crendo, é se firmar, não titubear, não balançar, não oscilar, é se aquietar, na certeza de que a vitória já está garantida. Se você assistir hoje a decisão da Copa de 2002, faz tempo, mas vamos falar, né, de vitória, né, irmão? De 2002, final da Copa. Você estava, vamos assistir, chama o seu filho que nunca viu o jogo. E aí você não conta o resultado para ele.
Ah, meu filho, vamos assistir um jogo aqui, um resultado. Aí, quem ganhou? Calma, você vai ver. Vamos lá. Aí você vai assistindo. Se você não contar ele vai reviver, ele vai todas as emoções ali. Meu Deus, aí quando o Ronaldo fizer o primeiro gol, aquela coisa toda, tal, daqui a pouco. Só que você já sabe o final do filme, do jogo. Você já sabe o placar. A fé é isso. Aquietar-se. É saber que no final Deus vai te dar a vitória. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Você vence. Olha para o irmão e diga assim: no final você vence. Profetize para ele nessa manhã. Diga: no final você vence. Pode descansar. Pega a pipoca, meu irmão. Não aqui na igreja, né? É outra polêmica. Lá vai eu entrar em polêmica. Deixa isso quieto. Aleluia. Eu estou encerrando porque hoje a palavra é mais curta. Hoje é ceia. Então, olha a sequência de onde Jesus está vindo. Se você pegar essa sequência de Marcos aqui, você vai observar que Marcos ele colocou as histórias numa sequência aqui muito forte. Primeiro ele vai falar que Jesus acalma a tempestade. Vitória sobre o perigo. Depois ele vai e liberta o endemoniado de Gadara. Vitória sobre os demônios. Depois ele cura a mulher de fluxo de sangue. Vitória sobre as enfermidades. E agora Jesus está indo ao encontro. Ele está indo de encontro com a morte, para vencê-la e mostrar a todos que ele tem poder para subjugar todo o mal. Não existe nada que Jesus não tenha poder. Não há mal que ele não possa vencer. Essa sequência é tremenda. Você pode lê-la depois, mas é muito forte. E aí Jesus se levanta, e eu encerro. Tem muita coisa aqui para falar, mas não posso. Jesus se levanta, eu quero só frisar alguma coisa aqui. E vai até a casa de Jairo. Quando ele chega lá, você vai ler aí depois. Ele chega lá, ele encontra as carpideiras, que eram na época as mulheres que eram contratadas para chorar. Quando a pessoa tinha muito dinheiro, era rica, né? Aí na época contratava as carpideiras, que eram mulheres. Em São Paulo tem, né? Em São Paulo tem. Uma vez eu vi uma reportagem da Globo, eu acho. As carpideiras, você vê lá as mulheres tudo de preto, chorando, né? Às vezes a pessoa é muito rica, mas tem pouco amigo, né? Tem muito dinheiro e pouco amigo. Aí tem que contratar gente para chorar, né? E aí essas carpideiras estavam lá, porque era a cultura da época, viu? Aqui não é porque Jairo tinha pouco amigo, não. Era a cultura da época. E aí Jesus chega na casa, aquela agonia, irmão, aquele choro, aquela coisa. E mais uma vez, eu quero que você entenda esse texto aqui. Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, eu vou ler aqui. Ele chega na casa de Jairo. Ele não permite que os outros discípulos entrem, apenas Pedro, Tiago e João, porque ele queria manter a coisa restrita. Ele não poderia se revelar ainda como, né, o Messias. Ele estava ali como um profeta, o profeta de Nazaré. Então ele mantém a cena restrita, o milagre restrito, e dá ordem a Pedro e a João para não revelar só depois. Então, tendo chegado a casa, ele viu, versículo 38, o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu quero que você pegue a natureza dessa palavra, porque essa é a natureza que nós temos que ter dentro de nós. O que é, pastor? É negar o ambiente? Não. Mas é ir de encontro à realidade. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos ter uma palavra profética que rompa a realidade.
Chegou a notícia, libera uma palavra, meu irmão. Deus vai agir, esse negócio não vai ficar assim. A porta vai abrir, vai acontecer. Você não pode ficar quieto ante o mal. Aprenda isso aqui, que isso aqui é muito forte. Você não pode se calar diante do mal, diante do problema, diante do diagnóstico, diante de uma análise, diante de uma constatação. Eu não estou mandando você negar a realidade, não. Eu estou dizendo que você, como cristão, tem que fazer como Jesus. Você tem que ir de encontro à realidade e liberar uma palavra. Quem está me entendendo aqui? Como assim, pastor? Você tem que liberar. Você tem que dizer assim: esse negócio aí vai cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai agir. Descansa o teu coração. Deus vai agir. Isso tem que estar dentro da nossa natureza. E eu já fiz isso várias vezes. Diante de notícias. Eu já falei aqui uma vez, quando eu fui contratado a primeira vez por uma grande empresa. O entrevistador, que se tornaria meu chefe, chegou na minha cara assim e disse assim: você não é a pessoa que nós estamos procurando. Eu virei o rosto, como se fosse abaixar, mexer no sapato, alguma coisa assim, e disse: está repreendido em nome de Jesus. Quando eu voltei, Deus mudou o coração dele e disse assim: eu vou te dar uma chance. E nessa chance eu passei 11 anos, quase 12 anos na empresa, para a glória de Deus. Saí porque pedi demissão. Então eu quero que você entenda isso aqui. Como Deus age. Porque o que acontece hoje é que as notícias ruins chegam, os problemas chegam e a gente está quieto. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas e são sustentadas, Paulo fala isso, pela palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus tem poder. Pastor, o senhor agora vai pregar que tudo que eu quiser. Não, eu estou dizendo que isso é pelo Espírito de Deus. Porque se você chega a notícia de que seu filho está ruim, ou de que seu filho está doente, você vai dizer que não, é a vontade de Deus. Você tem que bater de frente com isso aí, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Você não pode aceitar isso. Aqui, o casamento são problemas do dia a dia, que a Bíblia já nos dá uma garantia clara da bênção de Deus. Então eu bato de frente, sim, quando a notícia chega. Eu, como pastor, você precisa entender. O que é que eu entendo? Nós somos filhos de quem? E Paulo disse o quê? Que a palavra de Deus sustenta, criou, sustenta e governa todas as coisas. A palavra dele. Deus governa pela palavra. Deus criou pela palavra. Você é filho. O DNA está dentro de você. Você acha que a sua palavra não tem poder? Irmão, se você... Eu não estou falando de você falar na carne, não. Eu estou falando de você cheio do Espírito Santo. Eu já fiz isso várias vezes. Em diagnósticos de doença. Já fiz isso em situações de trabalho. A realidade veio, eu bati de frente. Eu disse: em nome de Jesus vai cair por terra. Em nome de Jesus vai fazer o exame de novo e não vai dar nada. Você está pelo Espírito, o Espírito vai te impulsionar isso. Eu não estou falando você sair falando bobagens, profetizando. Eu estou falando coisas em relação à sua vida. Quem está me entendendo aqui? A sua casa, a sua família. Quem me entende aqui, irmãos? Quem me entende aqui? Não estou dizendo que você tem que sair aí, tudo que eu falar Deus vai... Não é isso. São situações específicas do nosso dia a dia. E eu faço isso direto, porque eu não aceito. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro da promessa. O meu pai é dono disso aqui tudo, meu irmão. Ele é que está no comando. Quem está no comando é Ele. Quem está me entendendo aqui? Ele está sentado. Por que Deus não pode me abençoar? Por que Deus não pode mudar? Por que eu tenho que passar por isso? Não, Deus não.
Não quero passar por isso. Já viu o pai? Filho rico? Chega pro pai, meu pai, eu não quero não, me dê um motorista aí que eu não quero dirigir hoje não. É rico, pode. Agora você é filho do Deus vivo. Quem está me entendendo? Vivendo como um mendigo na terra, se sujeitando a um bocado de coisas. Tem coisas que eu não me sujeito não. Eu disse, Deus, não dá para mim não. Me ajude aí. Faz aí, Senhor. Realiza aí. E Deus vem. Quando a sua causa é justa, Ele vem. Quem está me entendendo aqui? O que eu estou combatendo, eu não estou falando porque tem pessoas que combatem esse tipo de pregação. Não é isso que eu estou falando. Como não, isso é pensamento positivo. Pregação de palavras afirmativas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de você se mover pelo Espírito. Em situações diárias, em coisas que o diabo vem. Ele não pode tirar a tua vida, ele quer te atrapalhar, ele quer causar dor. Ele não pode te matar, ele quer causar dor, ele quer causar problema, ele quer tirar a tua paz, ele quer causar problema na sua vida. Quem está entendendo aqui? Ele quer roubar a tua agenda, roubar a tua viagem. Você marcou a viagem, ele quer te atrapalhar. Entre no mundo espiritual e decrete a derrota dele. Jesus chega na casa e diz assim: a menina não está morta. Eu vou encerrar aqui. A menina não está morta. Sabe por quê? Porque do ponto de vista bíblico não existe Deus dos mortos. Nosso Deus é o Deus dos vivos. E Deus, Ele está aqui hoje. Eu não posso mais, tem muita coisa para falar, mas não posso. E Deus está aqui hoje para fazer algo grande na sua vida. Fique de pé. A morte aqui, ela não é embelezada, ela é relativizada. Porque do ponto de vista de Jesus, não existe morte para Ele. Se você fosse levado ao tempo agora, depois do arrebatamento, depois da vinda de Jesus, e você fosse para esse tempo histórico lá, cronológico, e você olhasse para a sua morte, você a veria como um sono, porque você despertou. Quem entendeu isso aqui? Se Deus te pegar, te levar para o tempo cronológico da ressurreição, da volta dele, em que todos estarão com ele na glória, e aí você agora, daquele ponto de vista lá, naquele tempo cronológico, você olhasse para a sua morte terrena, você a veria como um sono. Vou dormir, ó. Corpo velho. Vá, descanse. Porque você já viu, você já está vivendo a plenitude, você já sabe o que vai acontecer. Então eu quero que você faça esse exercício de fé hoje. Que você permita que o Espírito Santo te faça crer ao ponto de você se imaginar um dia depois da tua vitória. Um dia eu fiz isso, estava passando por uma luta em São Paulo terrível, sofrendo muito. E eu fiz esse exercício. Pastor, isso é o quê? Não, é mentalização, não. É fé. Eu queria tanto que Deus ia me tirar daquele dia de angústias. Eu queria tanto que Deus iria me arrancar daquela dor insuportável que eu estava sentindo. Que eu peguei uma cadeira, sentei-me na cadeira, fechei meus olhos, disse: Deus, eu vou agora me imaginar como vai ser um dia depois do Senhor me dar a vitória. Eu me imaginei me levantando, acordando um dia depois da vitória. Não existia mais dor, não existia mais problema, não tinha mais lágrima, porque eu queria mostrar para mim mesmo e para Deus que a minha fé continuava inabalável, que Deus iria me arrancar daquele lugar
e você veio hoje aqui para receber esta palavra, Deus vai te arrancar daí. Deus vai te arrancar deste momento de dor, deste momento, desse problema que parece que não resolve.